Olá, pessoas e pessoa. É, Hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre a seguinte pergunta: devemos banir pessoas trans do esporte? Eu quero começar a refletir sobre essa pergunta contando uma, uma vivência que eu já tive algumas vezes. Eu gosto de esportes, então eu convivo em ambientes em que a prática do esporte é presente. É, E eu já vi em algumas vezes em eventos de esportivos em que tem crianças competindo, o que eu vou chamar aqui de pais alucinados. Então, uma criança de 6 anos, ela vai para uma competição. Então eu vou narrar um pouco para quem não teve a oportunidade de ver como é que isso acontece. Então, geralmente quando uma criança muito nova vai para uma competição, crianças reagem de maneira diferente, mas no geral elas estão bastante nervosas ou elas não estão muito ligadas no que está acontecendo. Acho que são os dois grupos que a gente pode definir. As que não estão muito ligadas no que está acontecendo, elas estão mais leves ali. E geralmente, não é uma regra, mas geralmente porque elas têm pais que montaram esse ambiente, ajudaram a montar esse ambiente de vai lá se divertir, vai praticar um esporte, é uma competição, tem uma pessoa vai ganhar, uma pessoa vai perder, mas o objetivo é isso, é você ir lá fazer a sua parte. A felicidade daqueles pais está relacionada à criança ter aquele momento, aquela experiência, enfim. Às vezes tem, como eu falei, não é uma regra, tem pais que também tentam criar esse ambiente, mas encontram crianças nervosas, cada criança é diferente, mas uma razoável parte das crianças fica muito nervosas numa competição. Algumas choram, algumas você já vê que elas estão apreensivas ali no momento de começar a competir. Algumas sempre estão procurando alguma referência, um pai, alguém para olhar, mãe, um professor, enfim. E, mas é aquilo, quando você tem crianças de 6 7 8 anos competindo, eu acredito que a ideia principal da competição não seja a ideia de ver quem vai vencer ou não, quem é o melhor ou não, mas a ideia de proporcionar esse ambiente que pode ter algumas funções positivas para aquela criança, né? Então, ela está tendo que lidar com estresse, com pessoas olhando para ela, é, um ambiente um pouco diferente do que ela está acostumado, com pessoas que ela não está acostumada, enfim. E isso pode ser uma coisa para ela já ir se preparando, se adaptando a outras situações que na vida possam ser semelhantes. Ela vai adquirindo esse reflexo, vamos dizer assim. Para uma super minoria dessas crianças, esse esporte vai se tornar o ganha-pão dela, e principalmente ela sendo tão nova assim, né? Mas eu acredito que nesse momento o fator mais importante para essas crianças é esse, é o de vivenciar o esporte. Ganhar, perder não é tão importante. Eu acredito que cada um tem uma lição diferente. Vencer, uma criança que vence talvez tenha de ter lições diferentes, é, né, que é uma frustração futura, ou como é acompanhar as outras crianças tristes que perderam, ou como é essa coisa de você ir lá no pódio receber o seu prêmio. Para as crianças que perderam, é como lidar com a derrota, é como compreender que isso não define quem você é, enfim. São coisas muito complexas e que, claro, a criança não vai aprender de pronto ali, mas ela vai começar a ter um contato ali, né, tangenciar essas questões. Então eu acho muito maluco quando eu vejo pais alucinados, quando eu vejo pais alucinados com competições de criança, no qual essa é a coisa mais importante. E para alguns pais parece que não, parece que a coisa mais importante é ganhar. E acredito que, né, eu não sei, não preciso talvez convencer pessoas de que é muito maluco isso. É muito maluco você ver pais que não estão parece não estão tão preocupados com seus filhos, mas com a imagem que vai ser passada. E não estão preocupados com a dor dos filhos, porque geralmente eu vejo que as crianças ficam mais tristes ainda quando elas olham pais frustrados. Então a criança perde muitas vezes e ela às vezes já faz uma cara de choro, mas ela olha, ela tá lá o pai e a mãe dizendo: "Ó, oh, você arrasou, isso aí, parabéns". E a criança já se sente mais aliviada, ela vê que aquilo não é uma coisa que definiu ela como um perdedor e ela começa a compreender um pouco melhor o que é essa questão de que a gente na vida ganha em alguns momentos, perde, enfim. Enquanto com os pais alucinados, o que acontece é que a criança cai no choro e ela se sente o pior ser humano da Terra porque ela pensa, tá aí, a definição do que eu sou é isso. Eu
falhei, eu sou essa falha e é isso que me define. Então eu acho que é isso que nos traz é isso que o esporte me traz como a utilidade do esporte, para que o esporte serve, por que a gente pratica esporte e por que a gente valoriza tanto esporte. Se a gente for ver, uma grande parte do investimento financeiro do planeta vai para esportes, né? Recursos para a prática de esportes, as escolas incentivam a prática de esportes, a gente tem as Olimpíadas, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem tantos eventos que são bonitos, que têm uma importância muito grande e que a gente às vezes se reúne em família para assistir. E eu acho que a utilidade do esporte não é necessariamente essa ideia do ganhar ou perder. A gente não assiste uma Olimpíada só para, eu quero que o fulano ganhe, senão a Olimpíada não vai ter graça nenhuma. Mas é por todo um contexto muito maior, né? Então há um fator de entretenimento aí, da gente, né, tá na nossa vida, com os nossos estresses, com as coisas que acontecem, e parar naquele momento para assistir, para entrar em outras histórias, né? Aquela história de, sei lá, quando a gente olha, por exemplo, uma Copa do Mundo, lá às vezes tem um país que nunca chegou a uma oitava de final e tem um país que já foi campeão várias vezes, eles competem. E às vezes a gente se vê torcendo para aquele time que nunca chegou, para que ele chegue às quartas e tal. E, e mesmo sabendo que a chance de ele ganhar é mínima, a gente vê que a coisa não é só o ganhar ou perder, mas tem todos esses fatores em volta, né? Também a prática de esportes colabora com a saúde, né? Com a manutenção da saúde. É, como eu citei nesse exemplo das crianças, acho que é um simulador de estresse. Então, na nossa vida, a gente passa por situações em que são muito estressantes, são um conflito muito grande. E acho que o esporte ajuda a gente a ir tendo essas simulações, né, dessas situações estressantes, para que quando a gente tem que encarar elas, a gente esteja um pouco mais preparado. É, tem um fator muito importante que é a interação social, então também quando você joga futebol na escola, é claro que é gostoso ganhar e é chato perder, mas às vezes não, com certeza esse não é o fator mais importante. Eu não me lembro, com 12 anos, 13 anos, quantas partidas eu ganhei ou perdi de futebol. O que eu lembro é as pessoas que estavam lá, a diversão que a gente teve, é um momento bom, é, essa interação que às vezes até desenvolve amizades, né, que a gente vai levar para a vida. Então, o esporte, o ganhar ou perder, não é o fator principal do esporte. E é por isso que, para mim, é óbvio que a gente não deve banir pessoas trans de participar do esporte. E geralmente, quando esse assunto vem, o ponto, acho que as pessoas que às vezes são levadas por essa onda de crítica a pessoas trans no esporte, elas vão muito pelo critério da justiça. O argumento não é nem tanto que as coisas que eu falei não fazem sentido para amizade e tal. Elas vão dizer, não, tudo bem, nesses casos sim, mas no esporte profissional, mas nas ligas que vão chegar ao esporte profissional não seria justo. E aí a gente tem que dar uns dois passos para trás e refletir sobre justiça no esporte. E como a justiça não é o fator que faz o esporte, que na verdade a injustiça é parte fundamental do esporte. Por exemplo, a gente teve o Michael Phelps nas piscinas. E ele veio numa Olimpíada aqui no Brasil, inclusive, e ganhou um rio de medalhas. Né? Em outras Olimpíadas também. Eu acho que não me lembro se ele chegou a ser o atleta que mais ganhou medalhas na história das Olimpíadas, mas ele ganhou muitas medalhas. E, e não era justo. Não era justo por quê? Porque a genética dele era diferente. É, porque ele tinha braços mais largos, ele era mais. Enfim, havia fatores nele que deixavam aquele evento desbalanceado. Quando a gente olha uma liga de basquete, um jogador talvez que seja mais alto, que tenha mais fibras musculares de um tipo do que de outro, naturalmente, nada disso é justo. Se eu tenho um jogador que é mais alto e um mais baixo, isso não é justo. Se eu tenho um jogador que é mais rápido ou menos rápido, isso não é justo. Então, acho que antes da gente estabelecer o ponto e passar para outros pontos, acho que a gente primeiro pode concordar, acredito, que o esporte não é feito de absolutismo de justiça. Né? O absolutismo de justiça exigiria que todos nós fôssemos praticar um esporte com o mesmo corpo. Então a gente teria que falar, não, então beleza, então você tem, sei lá, suas mitocôndrias são 80% eficientes, as minhas também vão ter de ser. Se as suas forem um pouco mais ou um pouco menos, é injusto. Se o seu corpo produz um pouco mais de testosterona que o meu
e essa testosterona se transforma em musculatura, também seria injusto. Então nós teremos que ser absolutistas do esporte. E isso simplesmente nos leva ao ponto em que o esporte é impraticável. Porque nunca o esporte é justo assim. E novamente, não é isso que nos atrai ao esporte. Pelo contrário, é esse fator de sorte e de injustiça, vamos dizer assim. E com isso eu não quero dizer que não seja importante a gente ter ligas, vamos dizer assim, que separem pessoas pelas suas capacidades físicas dentro de certos limites, pela sua idade dentro de certos limites. Mas esse é o ponto. Essa elasticidade é fundamental para a prática do esporte. E essa elasticidade tem que ser considerada quando a gente avalia também a situação de pessoas trans. Então, por exemplo, uma mulher trans que faz uma transição mais cedo, geralmente a densidade óssea, etc., dela vai ser muito parecida com uma mulher cis. E se, mesmo assim, o pouco de tempo antes da transição resultou em uma vantagem, vamos dizer assim, há formas de avaliar uma forma de compensar essa vantagem, quando ela existir. E quando ela estiver dentro do mesmo sistema elástico que já existe, não tem para que você causar estresse, vamos dizer assim, ou até mesmo ser preconceituoso com essa pessoa só por ela ser trans. Então, o alarmismo já mostra preconceito, né? Quando a gente ouve pessoas falando, não, isso vai acabar com o esporte, estão acabando com o esporte. E, meu Deus, porque é mentira. É mentira, o esporte continua aí, vai continuar. Como eu falei, a gente sempre teve pessoas que são mais capazes que outras dentro de um certo limite e isso nunca acabou com o esporte. Né? E geralmente não são as pessoas trans que estão rompendo esses limites. Porque geralmente essas pessoas são pessoas que geralmente estão dentro dos limites. O que foge dos limites são outros fatores. E como eu falei, não há uma negação de que, por exemplo, a densidade óssea de uma pessoa do sexo masculino ela seja maior na maioria dos casos, mas não em todos os casos. Entretanto, como eu falei, há formas de compensar esses fatores. Né? E o banimento não é um deles. Né? E também não é justo que qualquer pessoa trans que vença no esporte se considere que é porque ela é trans. É porque ela é uma pessoa que praticou, se dedicou, etc. Eu acredito que a gente já tem formas de avaliar, dentro desses critérios avaliativos, o que a gente pode considerar justo, vamos colocar com essa palavra, dentro dessa nossa elasticidade e justiça, sem causar tanto estresse, tanta dor a pessoas trans. Então, a minha resposta é que não, eu não acho que devam banir pessoas trans. Não, eu não acho que elas estão acabando com o esporte nem prejudicando de nenhuma forma. Não, eu não acho que esse é o fator mais importante na prática de esportes. Eu acho que a gente sempre fala nas Olimpíadas, né, que os fatores que fazem a Olimpíada ser tão legal são fatores como a união, você vê vários países aceitando regras para competir, estando ali juntos, alguém que perdeu e sai de cabeça erguida, alguém que ganhou, alguém que deu o seu melhor, enfim. Esses são os fatores mais importantes do esporte. E eu acho que a gente não pode perder isso de vista por um preconceito e uma ideia irracional, né? De um absolutismo de justiça que não existe, que não faz o menor sentido. Né? Senão a gente teria que clonar Messis para colocar em cada time para que fosse justo. Cada time tem o seu Messi e a gente vê. E como eu falei, isso levaria à não existência do esporte. Então, eu acho que essa é a beleza do esporte. É pessoas diferentes com as suas limitações, as suas capacidades, ir lá e fazendo o seu melhor. Então, você tem o Michael Phelps, né, que tinha vantagens físicas, mas também é legal ver ele vencer, porque ele venceu várias categorias, então ele teve que enfrentar diferentes cenários dentro da piscina. Ele também teve uma história em que ele teve que treinar, que se preparar. Talvez as coisas para ele fossem mais fáceis, não sei. Talvez ele se sentisse menos cansado que outros atletas por uma questão natural, que é injusta, mas que não é o fator que nos leva a admirar ele ou não, porque todos nós, mesmo tendo limites um pouco maiores ou menores, todos nós precisamos de esforço para chegar no alto nível de um esporte. E isso nos traz admiração. Né?
Mas, como eu falei, isso é uma pequena parte do que é esporte. E jogar todo o esporte, é, é, restringir que pessoas trans tenham acesso a todas as benesses do esporte por causa de uma parte do esporte, eu acho sinceramente bobo, principalmente porque, como eu falei, na elite há critérios avaliativos mais rigorosos para ver se uma pessoa tem vantagens que tornam aquele esporte inviável para ela. Então, tanto que a gente tem antidoping, porque tem muito atleta que vive tentando ter vantagens, usar mecanismos, ferramentas para ter vantagens que ultrapassam é, aquilo que a gente definiu como o, dentro dessa bolsa de justiça maleável. Então, tem pessoas que tentam romper essa bolsa e a gente, claro, corre contra quem tenta burlar o sistema, às vezes consegue, às vezes, né? Mas os sistemas antidoping, os sistemas contra pessoas que burlam, estão sempre tentando evoluir. Né? E é isso, acho que o esporte é isso, acho que nos falta compreensão sobre muitos fenômenos, né? Pessoas trans na nossa sociedade acabaram sendo muito invisibilizadas e eu não consigo ver como bom a gente, agora que essas pessoas estão ganhando visibilidade, trazer elas à luz como algo separado da sociedade, em que essa pessoa, todo passo que ela dela tem que ser constrangida por alguma coisa. Então, primeiro, não há, como eu já falei, não há nenhum fim do esporte por isso. Mas mesmo que exista algum caso em que isso possa acontecer, em que uma pessoa trans tenha uma super vantagem no esporte, eu prefiro que uma pessoa trans tenha essa vantagem em nome de todas as outras pessoas trans terem uma vida é, mais feliz. Né? Que uma criança trans que já vai sofrer muitos preconceitos, muitas dificuldades, assim como uma criança homossexual, ela não precisa passar por mais esse. Né? A gente sabe que a nossa sociedade está muito interlaçada com redes sociais e que muitas vezes a questão da maldade, das falas críticas, da fala mais violenta, ela ganha mais espaço, ela ganha mais tração e isso afeta também as crianças. E então o bullying, como a gente já ouve tanto falar atualmente, é uma coisa que acontece, é potencializado pelas redes sociais. E se você diferencia algumas pessoas, se você destaca elas do resto por ser quem elas são, o que não é uma opção, não é um querer, não é algo que ela decidiu, é o que ela isso causa muito mais dor a essa pessoa. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha reflexão. É o que eu penso sobre esse caso. Um abraço e até a próxima.